boa noite. Testando o som. Fala, lindezas. Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar sobre um pouquinho de corte. A gente vai falar sobre os tipos de tesouras específicas para cada tipo de corte, tá? É uma live mais rapidinha do projeto da Coral Corte. E a gente vai falar sobre as principais tesouras que são usadas pelos cabeleireiros. Então, se você tem dúvida em qual tesoura você deve utilizar para cada tipo de corte, acompanhe até o final. Depois dessas lives de corte, a gente vai começar a falar sobre diagrama de corte. Então, eu vou começar a falar sobre técnicas para você fazer um Chanel perfeito, para que você saiba programar o seu corte, é muito importante. Não só Chanel, mas cortes longos, cortes curtos, médios, e é importante a gente saber inicialmente o porquê de qual tipo de tesoura utilizar para cada tipo de corte. Então, sem mais delongas, a gente vai iniciar aí. A primeira tesoura que eu venho mostrar para vocês é a tesoura laser. A tesoura laser ela é uma tesoura que você pode identificar ela a partir dessa serrilha. Eu coloquei uma imagem para que vocês deem uma olhadinha. Essa serrilha, a ideia dela, por que ela foi desenvolvida no tipo de tesoura laser? Ela é usada para, quando você for cortar o cabelo, essa serrilha ela adere bem ao cabelo, né? Então ela segura, ela fixa o cabelo na hora de cortar. Então ela é uma tesoura de precisão. Quando que você deve usar uma tesoura laser? Para início de todo corte preciso. Então, quando o cabelo está molhado ou seco, se você está usando esse tipo de tesoura, você vai ter mais precisão no seu corte, tá? Ela não vai deslizar durante o seu corte. E essa serrilha, a ideia dela mesmo é que ela agarre ao cabelo durante o procedimento do corte. Tem algumas tesouras que você pode utilizar durante o corte e, porventura, ela pode deslizar. Então, a ideia dela é não deslizar durante o seu corte, sendo assim você tem um corte de mais precisão. Como que você pode identificar? Aqui nessa imagem, ela tem uma serrilha, uma micro serrilha bem fininha, mas se você tem essa tesoura e está em dúvida de se ela é laser ou não, só você pegar a lâmina e passar a unha, você vai sentir as ondulações da serrilha nesse tipo de tesoura, tá? E aí, ela é uma tesoura laser específico para cortes mais precisos. Quanto mais você sentir essa serrilha, mais preciso vai ser esse corte. Então, em cabelos onde você faz Chanel, onde você faz cortes curtos, médios e longos, que você precisa de tipo de serrilha, ela vai te ajudar a aderir ao fio. Tô vendo aqui se está transmitindo, tá ok. Qual é o tamanho ideal para uma tesoura laser? O tamanho da tesoura ela é muito relativo para cada tipo de mão. Então, eu costumo dizer que você tem que se sentir confortável com a tesoura na sua mão, né? Eu prefiro tesouras mais curtas, porque para mim ela traz uma precisão maior, principalmente quando estou fazendo um corte Chanel, onde eu preciso de muita precisão. Os cortes tipo Chanel você não pode errar, nenhum corte você pode errar, mas o Chanel, por ser um cabelo curto, você tem que acertar logo no início e não deixar esse cabelo deslizar. Então eu sempre indico essa tesoura que é a tesoura laser. Depois nós temos uma tesoura que é a fio navalha, que é muito conhecida também. A fio navalha ela não apresenta esse tipo de serrilha, a lâmina dela é lisa e a intenção desse tipo de tesoura é você conseguir desfiar. Se o cabelo estiver molhado,
como o cabelo vai ter mais aderência entre os fios, você pode correr o risco de errar durante esse corte tentando desfiar esse cabelo. Então, a tesoura fio navalha é legal que você utilize ela para fazer desfiados em cabelos secos. Então, iniciou o corte com uma tesoura laser. Depois que você finalizou, escova esse cabelo, seca ele 100%, escovando ali, e aí você pode finalizar esse corte trazendo mais leveza, desfiando ponta, desfiando camada. É uma tesoura muito legal para a gente construir alguns tipos de franja, tá? Abrir canais, que é quando você afina algumas pontas e outras não. Então, ela é muito legal para a gente conseguir fazer um desfiado desse tipo de cabelo. Se você tentar utilizar uma tesoura fio navalha com a ideia de um corte preciso, você vai ver que ela vai deslizar, tá? Por isso que a laser é a ideal para que você inicie cortes de precisão. Imagina que você tem a camada dos seus fios e você vai tentar cortar aqui com uma tesoura fio navalha. Quando você pressionar ela, o seu cabelo ele vai correr. Então, ele não dá nenhuma precisão para construções de corte. Se você quer fazer um corte reto ou então quer fazer um corte em camadas, onde você precisa que esse cabelo não deslize, você não pode usar uma tesoura fio navalha. Como eu falei, a tesoura fio navalha ela é muito interessante para a gente utilizar em cabelos que estão secos, onde a gente está desfiando e dando acabamento para esse tipo de cabelo. Tem uma técnica também que é o afinamento de pontas. O que seria essa técnica de afinamento de pontas? Vamos supor que você fez um corte Chanel degradado, ou seja, um corte Chanel que tem camadas, e você precisa trabalhar mais essas pontas aí no final para afinar um pouco elas, ou então não deixar nenhuma marcação de tesoura ao final desse tipo de corte, porque um cabelo degradado você não pode enxergar aquelas escadas, né? Os degraus no cabelo. Então você também pode usar esse tipo de tesoura fio navalha com o cabelo escovado para fazer um afinamento de pontas. Então finalizou o cabelo, você pode cortar ele em sentido vertical mesmo, trazendo um afinamento e um acabamento muito melhor. Muitas pessoas pegam referência de um corte e levam até você aí na cadeira, e você precisa entender como que esse corte foi construído. Para isso, é necessário que a gente faça um planejamento, mesmo que um planejamento mental, para que você consiga chegar nesse resultado esperado, tá? O resultado que a sua cliente trouxe como referência. Então, planejamento. Se você tem camadas ou não, inicie com um corte, uma tesoura laser. Depois, para finalizar, para abrir canais, para trazer afinamento de pontas, você pode utilizar essa tesoura fio navalha, principalmente se você quer desfiar e quer desfiar uma franja e quer construir um face frame, né? Que são as franjas que encaixam bem ao rosto. Esse é o melhor tipo de tesoura. A terceira tesoura que a gente utiliza constantemente dentro do salão é uma tesoura dentada. A tesoura dentada, nós temos elas em vários comprimentos, então você vai ver tesouras dentadas de 8, 16 até 32 dentes, tá? Então, conforme você tem uma diminuição desse dente, você tem um espaço maior de canal. Então, ele vai te trazer um canal muito mais aberto nesse acabamento. Quanto mais dentes, esses dentes se aproximam. E aí você tem uma tesoura que vai trazer um canal muito mais suave, muito mais sutil, tá? É uma tesoura que eu não indico para tirar volume. Tem muitos cabeleireiros que usam ela quando o cabelo é muito volumoso, porém a tesoura dentada ela foi construída para dar acabamento, assim como uma tesoura fio navalha, tá? A fio navalha
a ideia dele é escorregar no fio e tirar alguns fios. A laser precisão e a tesoura dentada, ela é uma tesoura específica para que você tenha afinamento de pontas em determinados locais de leveza, né? Alguns pontos que você quer leveza nesse tipo de cabelo. Se você começa a utilizar essa tesoura desde a raiz, não se esqueçam que esse cabelo pode arrepiar. E aí, se ele arrepiar, somente o crescimento para tirar esse frizz que ele vai causar, tá? Na tesoura dentada, geralmente a lâmina de corte, né? Então aqui na imagem vocês conseguem ver que você tem uma lâmina que são os dentes e a outra lâmina é a lâmina que realmente vai cortar o cabelo, tá? Essa lâmina de corte, geralmente, ela é uma lâmina também fio navalha, porque ela vai desfiar melhor nesse cabelo, ou seja, você vai ter o acabamento muito mais sutil, não tão marcado, e aí você consegue utilizar ela para abrir canais. O que são os canais? Quando você utiliza essa tesoura dentada, você consegue também um afinamento de pontas, igual a gente consegue com a tesoura laser, dependendo de qual técnica que você está usando para cortar. E aí esse cabelo, a ideia é que nas pontas ele fique mais ralo, quando você passa uma pomada ou a cliente passa a mão no cabelo, fica realmente o desenho desses canais por conta de afinamento e interação entre os cabelos aí que sobraram, tá? Lembrando que a lâmina de corte é essa lâmina reta e os canais, a lâmina dentada, é onde o cabelo vai entrar para que você não corte ele inteiro. Como que funciona o corte numa tesoura dentada? O cabelo que entra dentro dos canais não é o cabelo que vai ser cortado. O cabelo que vai ser cortado é o cabelo que fica no gancho, né? No gancho da tesoura. Então imagina que na ponta desses dentes você tem um ganchinho como se fosse U. Esse cabelo ele para ali em cima. Aqui é um canal, o cabelo escorrega, ele entra, é o cabelo que não vai ser cortado e o cabelo que fica no canal é o cabelo que é cortado com a lâmina de corte. Ok? Você pode repetir vários procedimentos com essa tesoura dentada. Então, se você quer uma ponta mais fina, você pode começar. Aqui você está com a sua mecha de corte, corta um pouquinho, depois afina mais a ponta com outro golpe e afina ainda mais a ponta com um terceiro golpe. Se você dá somente um corte, dependendo do comprimento que você está cortando esse cabelo também pode ter uma marcação indesejada. É uma tesoura que também é muito legal para a gente dar finalização em cabelos que são cortados em Chanel, porque a gente às vezes tem uma linha ali que gera um peso do cabelo, né? Imagina que você cortou um cabelo a 45 graus. A última camada de corte é a camada que vai ser uma camada de peso. Então você pode trabalhar com essa tesoura somente nessa camada para afinar essa ponta e não deixar ela perceptível. Com essa tesoura a gente também consegue fazer uma técnica que eu vou mostrar aí ao vivo um dia, que é a técnica de despontado, tá? Onde a gente corta com ela invertida e essa técnica também ela afina somente a ponta, não tira nada de comprimento. Se você utilizar ela para tirar volume, com certeza esse cabelo vai dar frizz. E também a tesoura, como você tem uma lâmina de corte, dependendo do lado que você inverte a tesoura, você tira o cabelo de cima, né? Onde, quando a gente tira o cabelo de cima, a gente chama que é uma técnica de floating. O que seria essa técnica de floating? O cabelo da parte superior dessa mecha vai começar a flutuar, tá? Se ela não for uma mecha um cabelo muito curto, ele não vai ter a ideia de frizz, mas você vai ter um cabelo que vai ter mais leveza. E se você cortar por baixo, você vai tirar peso. Então, se a sua lâmina de corte estiver por cima da mecha, esse cabelo que será cortado, ele vai flutuar. Se a sua lâmina de corte estiver por baixo da mecha, esse cabelo vai ter um efeito de afinamento. E, por último, mas não menos importante, nós temos
uma tesoura que é uma tesoura navalhete, uma lâmina que a gente chama de navalhete. Essa aqui é a mais simples de todas, onde você pode trocar os dentes dela. Então, se você ver aqui, ó, nessa imagem, nós temos 4 tipos de dente, né? A ideia dela é muito parecida com a ideia da tesoura dentada. Quanto mais dentes, ó, olha lá para a última lâmina, né? Quanto mais dentes, menores são os canais e menos cabelo você vai retirar nesse acabamento. Quanto menos dentes, e aí ele está em ordem crescente de dentes, né? Só que se você for olhar aqui de trás para frente, você vai ver que consegue retirar muito mais cabelo, onde a lâmina da navalhete tem menos dentes, tá? Esse tipo de navalhete você pode utilizar para afilamento de pontas, para retirada de peso e de volume em pontos específicos do corte. Por isso que o corte ele tem que ser bem planejado, porque a nossa última camada sempre vai ser a nossa camada de peso. Então você consegue também desfiar franja, você consegue desfiar camadas. É um instrumento de trabalho muito importante na hora do corte, tá? Voltando aqui, se eu fosse colocar em uma ordem, numa sequência de corte e de planejamento, a gente começaria então, iniciando o corte com uma tesoura laser, tá? Vou falar 4 etapas para você não errar durante o corte. O primeiro de tudo, você deve planejar o seu corte. Se esse corte ele vai ter camadas ou não, se ele vai ser um corte curto, médio, longo, se ele vai ser franja, onde que vai acabar a última camada. Então, as divisões do cabelo, quando a gente faz, e aí você tem a divisão de 3 partes, 4 partes, 5 partes, tem profissionais que dividem até 10 partes, dependendo para cada tipo de corte. O que significa essa divisão no cabelo? Você só está setorizando as partes que você precisa para organizar o seu trabalho. Se você consegue cortar um cabelo com 3 partes, ok. Se você consegue cortar um cabelo dividido em 5 partes, ok. Isso não influencia. O que vai influenciar é a sequência da ordem do seu trabalho, e isso mediante ao seu projeto. Não tem como você iniciar um corte sem ter um projeto bem definido. Se você não tiver um projeto bem definido, você não vai alcançar o resultado esperado da sua cliente e o seu resultado. Então, quando vocês pegarem uma referência de corte de uma cliente, principalmente se esse corte for uma transformação muito grande, tenta ver essa imagem em vários ângulos, né? Tenta ver essa imagem, se possível, aí geralmente essa referência vem por Instagram, até de cabelos de artista, então tenta ver uma imagem frontal, uma imagem mais lateral, uma imagem da parte de trás, para você ver onde tem camada, onde tem linha de peso, se o corte está 0, 35, 40, se ele tem uma camada muito extensa, se é um corte que não tem camadas, tudo isso vai definir o seu planejamento. Então, tem um planejamento para a parte posterior, um planejamento para a parte lateral e um planejamento de franja. Eu geralmente divido os meus cabelos aí em 3 partes no máximo, 4 partes, dependendo de qual é o tipo de corte que eu vou utilizar. E eu sempre inicio com a tesoura laser, porque se eu quero iniciar um corte e eu vou desenhar um perímetro, ou seja, eu vou desenhar a estrutura, a silhueta de um corte, eu preciso de uma tesoura que me dê um acabamento mais preciso. Esse cabelo ele não pode escorregar durante o meu procedimento de corte. Por isso eu utilizo a tesoura laser, que conforme eu falei, é uma tesoura que vai agarrar o fio e não vai deixar ele escorregar. Depois eu seco esse cabelo, escovo ele mais ou menos ali próximo da referência que a minha cliente me trouxe, né? Porque
O acabamento desse cabelo também é muito importante. Se você corta, fez um corte idêntico ou muito parecido com o que a sua cliente te pediu e você finaliza ele de uma forma completamente diferente, a sua cliente não vai enxergar aquele corte que ela te pediu. Provavelmente ela vai sair do salão sentindo que você fez outra coisa que não o corte que ela pediu. E aí depois que eu seco esse cabelo, eu entro com a tesoura fio navalha para poder afinar a ponta, trazer textura, né, abrir canais onde eu quero, finalizar uma franja, trazer leveza para a franja, desfiar franja e até mesmo trazer leveza ali nas camadas, que às vezes fica um pouquinho mais pesado, principalmente se o cabelo for grosso, você precisa trabalhar, texturizar bem esse cabelo para que ele tenha um bom acabamento. Lembrando que a cliente no dia a dia, ela não vai ter a nossa prática de escovação, né? Até a nossa prática de finalização, então você tem que finalizar esse cabelo da melhor forma e da forma mais simples que ela vai utilizar no dia a dia. Então, se é um cabelo que ele está finalizado, texturizado com uma pomada, é importante que você tenha uma pomada no salão para trazer e para mostrar como que ela vai finalizar. Se é um cabelo que está finalizado no spray, né, tem bastante spray, é importante que você também tenha um spray para finalizar esse corte e mostrar para ela. Essa segunda tesoura, então, é a segunda tesoura que eu uso no procedimento de corte e é a tesoura que vai me trazer um acabamento mais específico para leveza. A terceira e última tesoura que eu utilizo é uma tesoura dentada, onde eu vou retirar pesos de alguns lugares, vou retirar peso da minha linha de maior peso no corte, vou afinar alguns tipos de ponta, vou desfiar uma franja, então é a terceira tesoura que eu utilizo no procedimento de corte. E por último, eu utilizo a navalhete se eu identificar que os canais desse corte são mais largos, né? Então, ao invés de eu ter 3, 4 tesouras dentadas, eu utilizo um navalhete com 4, 5 lâminas, porque o custo é muito menor para uma navalhete e o acabamento é muito legal também. Lembrando que quando você utiliza a navalhete, você tem que trocar a lâmina de corte a cada corte, tá? Você não pode cortar um cabelo, deixar a lâmina lá na navalhete e utilizar ela para um próximo corte. Porque geralmente você vai utilizar essa navalhete também, você pode finalizar ela com o cabelo seco, mas você também pode fazer um corte inteiro só com ele molhado. A lâmina é metálica, ela vai oxidar, o corte não vai ser mais o mesmo, e se você utilizar ela para realizar um outro corte, você não vai ter um corte com a ponta cauterizada, né? A cauterização mesmo da lâmina do corte. Aí essa ponta ela vai abrir, é um cabelo que vai ficar poroso. Eu não indico navalhete para casos de cabelos descoloridos, então para casos de cabelos muito claros, loiros, porque essa ponta ela não se fecha bem quando você utiliza navalhete. É muito melhor que você utilize uma tesoura fio navalha, se você quiser finalizar um cabelo que é um cabelo já mais claro, em um processo de descoloração, do que utilizar uma tesoura navalhete que não vai dar um acabamento, não utilizar uma navalhete que não vai dar um acabamento tão cauterizado quanto as outras tesouras, ok? Então a nossa live de hoje foi bem rapidinho, foi só para apresentar essas 3 tesouras. Na quinta-feira a gente tem uma live falando sobre tonalização, o que é a tonalização, como identificar o fundo de clareamento e qual tonalizante que você deve usar para neutralizar cada fundo de clareamento. Então não percam na quinta-feira, que é muito, muito, muito importante. A gente está avançando aí no projeto da Coral Corte e em breve já vamos começar com as práticas, tá? Então vou mostrar aí no dia a dia como que eu planejo uma descoloração, como que eu planejo um trabalho de mechas, como que eu planejo um trabalho de mechas e corte junto, né?
porque se você está fazendo uma transformação, não adianta você fazer as mechas lá na camada de baixo e depois a sua cliente decidiu que vai cortar um corte mais curto, você queria essa ponta mais clara, não se programou, cortou esse cabelo mais curto, perdeu todo o seu trabalho de mechas. Então, acompanhem e quinta-feira a gente tem uma live só de tonalização, ok? É isso por hoje. Espero que vocês estejam bem, se cuidem e até quinta. Grande beijo.